O Supremo Tribunal Federal deve retomar na semana que vem o julgamento que trata da responsabilidade das Big Techs por conteúdos postados nas redes sociais. A decisão pode tornar obrigatória a retirada de conteúdos ofensivos e ilegais sem a necessidade de uma ordem judicial. Entre as ações em análise está o caso de uma mulher que pediu a exclusão de um perfil falso dela criado para ofender terceiros. O outro diz respeito a uma comunidade aberta por alunos para falar mal de uma professora. O placar está em 3-1 para responsabilizar as plataformas por conteúdos criminosos publicados por terceiros. O voto contra partiu do ministro André Mendonça. Ontem ele manteve a necessidade de uma decisão judicial para remoção de conteúdo. Para ele, a derrubada seria automática apenas em alguns casos, como, por exemplo, nudez ou cenas de sexo. Já os relatores Dias Toffoli e Luiz Fux e o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, defendem a responsabilização civil no caso de posts com conteúdo criminoso. Eles só divergem sobre quais seriam os crimes, mas citam como exemplo o racismo, a pedofilia e a incitação à violência. A discussão pelo Supremo das ações que contestam o artigo 19 do Marco Civil da Internet tem levantado questões entre especialistas. Para o advogado Leonardo Correia, o julgamento da forma como está sendo conduzido pela Corte ultrapassa as competências do Judiciário. Ele lembra que é a função do STF dizer o que a lei é e não o que da legislação deveria ser. Leonardo Correia destaca que é dever do Estado preservar a liberdade. Se o aplicador da lei pode simplesmente ignorar o texto que foi apresentado pelo legislador e aplicar os princípios e mudar o sentido das palavras, ele pode tudo. O Estado existe para preservar a liberdade. A separação de poderes é essencial para a nossa Constituição. E a função do juiz é dizer o que a lei é, não o que ela deveria ser. Então, quando o Supremo está falando o que ele acha que deveria ser, ele não está agindo como deveria um juiz. 7 ministros ainda precisam votar no julgamento sobre a responsabilização das Big Techs sobre conteúdos postados por terceiros. Mas agora, recentemente, a gente trouxe aqui no Band News São Paulo um tema levantado pela Luana Pereira, que é o seguinte: golpes de pessoas que simulam ser empresas de venda de ingressos, pagam patrocínio para essas empresas, para as Big Techs, aparecem como conteúdo patrocinado, então na busca aparece logo no topo. E, na verdade, são golpistas que vendem ingressos falsos para shows que não existem. Lembra que a Luana trouxe aqui exemplo de Celine Dion, como se fosse a última turnê de despedida. Pearl Jam. Usando o nome da Eventinha ali, né? E com um ad, com patrocínio do anúncio. E tem uns shows ali que dá uma... Do Pearl Jam eu fui. Eu cliquei, mas aí percebi logo que tinha alguma coisa esquisita ali. É golpe. E o do... Pô, tem shows ali que são incríveis. Para os 40 a mais, tem a reunião do Led Zeppelin. Isso. Então no tem Maracanã, você fala, nossa, eu não né? posso perder esse show. Então. Aí você pensa no investimento do golpista. Ele paga um patrocínio para impulsionar esse anúncio dele. As pessoas clicam, caem num golpe, pagam. E qual é a responsabilidade da Big Tech, né, da empresa? Que ganhou dinheiro em cima disso, ganhou dinheiro em cima disso. É zero? Nenhuma responsabilidade? E aí a gente fez o paralelo aqui com uma rádio de notícias, por exemplo, ou um veículo de comunicação. A gente não pode colocar no ar um anúncio de um show falso, né? De um golpe. Tem punição, né? Tem punição. Você tem que ir atrás daquilo para saber. A gente tem responsabilidade no que a gente faz. Isso. Essas empresas não são simplesmente... não é só para a informação transitar. Elas têm responsabilidade, essas grandes companhias, assim como a gente tem também. Como plataforma, né? Como meio de divulgação. Exatamente. É muito importante essa discussão.